Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre Forex. Aqui é o Márcio Santos, criador do canal de Forex e do blog Forex Sucesso Digital. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 4 melhores amigos do trader que usa Price Action. Entre as muitas possibilidades e combinações de mercado que o trader de Price Action usa para suas operações no dia a dia, existem essas 4 ferramentas que estão entre os top 4 das suas melhores amizades. Não quer dizer que ele se resume a isso, tá? Mas entre as 4 melhores eu elegeria a tendência, a acumulação, a média móvel de 200 períodos simples e as zonas de suporte e resistência. Então neste vídeo a gente vai entender um pouquinho mais a respeito disso, começando agora. Todo mundo que já está há algum tempo no mercado já ouviu com certeza essa frase: a tendência é sua amiga. É claro, isso é um pouco generalizado demais, mas o que se quer dizer com isso, que é uma regra antiga da análise técnica, começou lá nos anos 1900, nas primeiras teorias a respeito da análise técnica, se desenvolveu essa ideia de tendência. Tendência nada mais é do que a direção que o mercado está propenso a tomar em um determinado momento. E isso, é claro, é o que se destaca, é o que fica muito claro para você visualmente, quando você bate o olho no gráfico. Por exemplo, aqui, nesta situação, é claro que esta é uma tendência de quê? De baixa, os preços estão descendo. Nesta outra situação, nós temos aqui uma tendência de alta. Aqui uma nova tendência de baixa. E aqui uma gigantesca tendência de alta acontecendo. E o que define uma tendência de alta e de baixa são simplesmente os topos e os fundos dos candles. Então, se você tem aí topos e fundos descendentes, você tem uma tendência de baixa. Então, olha só, um topo, outro topo inferior ao topo anterior, um fundo, outro fundo inferior ao fundo anterior, então uma tendência descendente. E se você tem o contrário, um fundo maior do que o anterior, um topo maior do que o anterior, você tem aí uma tendência clara de alta. Então, quando você procura oportunidades na direção da tendência vigente no mercado, as chances de você ter um trade de sucesso são maiores. É claro, existem operações que são feitas contra a tendência, existem estratégias inteiras montadas contra a tendência. Mas se você é um trader iniciante no mercado, tenha esse mantra de que a tendência é sua amiga. Você procurar operações dentro da tendência, na direção onde ela está te apontando, certamente será muito mais lucrativo do que o contrário. Será muito mais fácil você obter sucesso dessa forma do que você apostando sempre contra a tendência. Até porque, quando você está numa tendência forte, você não precisa adivinhar o ponto onde ela começa, onde ela termina. Você não precisa pegar a tendência inteira, Você precisa apenas saber identificar e aproveitar uma parte do que ela pode dispor para você de lucros, ok? Então esqueça essa ideia de que você vai ser o genial cara, o genial trader que vai conseguir entrar vendido aqui e sair exatamente aqui, ou entrar comprado aqui e sair exatamente aqui em cima. Isso não existe. Essa busca incessante para adivinhar esses pontos, onde realmente começa, onde é o start de uma tendência e o final dela, isso aí é perda de tempo. O mais importante é você saber identificar a tendência e saber como você vai acompanhá-la. Média móvel de 200 períodos. A média móvel de 200 períodos foi algo que durante um tempo eu confesso que tive uma certa resistência em adotar. Mas a média móvel de 200 períodos ela é importantíssima para o mercado. Porque esta linha vermelha aqui, que é a média móvel de 200 períodos simples, ela é acompanhada por traders do mundo inteiro em qualquer time frame. E é por isso que ela é tão importante. Ela é quase como se fosse uma profecia autorrealizável. Agora, para a gente que opera Price Action, ela não apenas nos fornece uma direção geral do mercado. Se os preços estão atuando acima dela, então estamos numa tendência de alta. Se os preços estão atuando abaixo dela, estamos numa tendência de baixa. Mas, principalmente, ela nos serve como um ponto de suporte ou resistência e um local onde a gente pode terminar e começar trades muito lucrativos. Observe como aqui gerou uma tendência muito forte de baixa a partir do rompimento da média móvel de 200. Olha só a distância que percorremos aqui. Ou neste outro caso, quando rompemos aqui a média móvel para cima, certo? Veja só o impulso que foi dado aqui. Independente das condições do mercado naquele momento, se foi uma notícia ou não, em torno da média móvel de 200, diversas coisas acontecem. Stops são posicionados ali, objetivos, novas operações, um embate ferrenho está acontecendo entre touros e ursos na média móvel de 200. E é por isso que ali nós temos sempre boas possibilidades de encontrar operações
tanto de reversão quanto de rompimento. E aqui a gente viu duas possibilidades de rompimento. E é claro, não quer dizer que sempre vai dar certo isso não, tá? Isso é apenas um local onde existem maiores probabilidades de você encontrar uma força, uma sinergia, traders unidos operando numa direção que vai favorecer o seu trade. Então preste bastante atenção, coloque a média móvel de 200 períodos, principalmente ela no seu gráfico, e você verá como isso vai facilitar muito aí as suas análises de price action. Acumulação. Acumulação é quando o mercado está parado, quando ele está lateral, né? Quando depois de uma tendência ele chegou e fez uma parada para descansar. As acumulações são muito legais e muito importantes para os traders de price action, principalmente para você que opera em time frames menores. Neste caso aqui, estamos olhando o time frame de 15 minutos. Então, quando o gráfico para, é o momento de você se preparar para um rompimento daquela zona, tanto para cima quanto para baixo. Então veja aqui no início do nosso gráfico que nós temos uma pequena acumulação vindo aqui. Olha ela acontecendo aqui. E no rompimento dessa acumulação nós tivemos uma oportunidade de operar comprados. Aqui, junto com a média móvel de 200, ela está ficando mais plana e é nesse momento que ela serve mais como um suporte ou resistência, surge uma acumulação. É algo normal, né? No gráfico de 15 minutos, 5 minutos, você vai ver isso acontecendo bastante em torno da média móvel de 200. Tá? Uma acumulação, nós viemos aqui de uma tendência de alta, paramos aqui na acumulação e no rompimento, né, tanto da área de acumulação quanto da média móvel de 200 períodos, tivemos aí uma boa oportunidade de venda. Então você verá isso acontecendo demais no gráfico, acumulações. Preste bastante atenção nas acumulações, procure colocar aí o seu retângulo em torno delas e nas confirmações de rompimento dessas acumulações, faça o seu trade, tanto de compra quanto de venda. Você verá que existem muitas oportunidades acontecendo todos os dias nos diversos gráficos. Isso aí é price action puro, tá? Você observar o comportamento do preço. Então a acumulação é algo esperado e é algo que é muito utilizado pelos traders para fazer suas operações. Mantenha sempre essa ideia no seu arsenal e você verá como a sua visão se amplia, né? O gráfico começa a ter mais lógica quando você começa a perceber esses sinais que a gente está falando aqui para você. Zonas SR ou zonas de suporte e resistência. Isso é uma das coisas mais importantes. Na verdade, a base do price action é essa ideia de suporte e resistência. Você, como um trader pequeno, um trader de varejo, você não tem a capacidade de mover o mercado. Isso aí é óbvio, isso deve ficar claro para você. Você não sabe o porquê que certos movimentos acontecem, mas você sabe identificar os sinais, as consequências desses movimentos. E isso vai te ajudar a melhorar o seu trade, principalmente se você souber identificar os locais onde suporte e resistências acontecem. A gente aqui demarcou dois pontos interessantes, veja bem, este ponto aqui que você está vendo no gráfico, nessa linha laranja, e este outro ponto aqui, quer dizer, um ponto superior e um ponto inferior. E como isso aqui se formou, né? No início do nosso gráfico, no lado esquerdo aqui, veja que nós temos uma tendência de alta e de repente temos uma sombra em cima deste candle mostrando uma rejeição, né? Uma rejeição a esse nível de preço. Então aqui ocorreu o quê? Uma resistência. Resistência é quando os preços tentam ultrapassar para cima um determinado patamar e não conseguem. Então bateu ali e voltou e você traçou a sua zona de suporte e resistência. Quero lembrar que a linha de suporte e resistência é apenas uma referência, não quer dizer que exatamente em cima daquele preço alguma coisa vai acontecer. A tendência a acontecer é grande, mas pode acontecer um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Isso aí é normal, o que importa é você saber que aqui aconteceu um movimento, né, um movimento de resistência aos preços e que isso pode voltar a acontecer. E esse sinal que vai surgir ali é o sinal que você espera para começar a operar. Coincidentemente, logo em seguida nós tivemos este candle aqui. Olha o tamanho da sombra, isso aqui é um verdadeiro candle de indecisão, né? Os preços tentaram romper, veja que não foi exatamente em cima do preço, a sombra veio até mais acima. Só que quem estava de prontidão aqui, existiam ordens aqui, por que elas estavam ali, a gente não vai saber. Só que deixar essa sombra enorme mostrando que existe sim interesse em manter o preço abaixo deste patamar. No rompimento aqui do candle, né, abaixo da zona de suporte e resistência, temos o rompimento do candle. Olha só a grande queda que se sucedeu, ok? E aí nós tivemos o que?
uma chegada num novo patamar, né? Numa nova zona de suporte ou resistência. E nesse caso aqui é uma zona de suporte, os preços caíram, tentaram ultrapassar esse patamar, olha a sombra de novo aqui, né? Então sombras abaixo ou acima de candles são sinais importantes, nos revelam que existe gente contra-atacando, existe interesse em que o preço não vá além daquele patamar. E isso foi confirmado imediatamente no candle seguinte. Nós tínhamos uma tendência de baixa, houve uma rejeição a nível de preço. No candle seguinte temos essa nova rejeição acontecendo, inclusive com o candle fechando com o candle de alta, eliminando completamente o candle anterior. E aí nós tivemos o quê? Uma alta na sequência, ok? Veja como os sinais aqui estavam propícios para você operar, né? Ainda que naquele instante em que isso aqui aconteceu, você não soubesse que isso aqui é uma zona de suporte e resistência, mas você já viu o tipo de rejeição, você viu uma segunda vez essa rejeição acontecendo, você viu o candle seguinte sendo englobado, né? Pelo candle seguinte, né? O candle verde elimina completamente o candle vermelho, e aí nós temos aí o sinal para você entrar comprado. E coincidentemente, vemos a seguir o que? A chegada dos preços aqui, ó. Novamente, na nossa linha de suporte ou resistência, né? Nesse caso aqui de resistência. E olha só o que o preço fez, não conseguiu ultrapassar e na sequência rompeu para baixo. Observe o tamanho dessa queda. Você certamente vai dizer que é muita coincidência, mas olha só onde a nossa sombra foi aparecer, lá embaixo, na nossa zona de suporte, e na sequência, mais uma vez, nós tivemos os candles verdes eliminando o grande candle vermelho. E olha só a gigantesca subida que isso gerou, né? Então, perceba como as zonas de suporte ou resistência, elas são fundamentais para o price action, são a base da nossa metodologia de trabalho, são a base das nossas operações, são os pontos mais importantes para a gente operar. Então, eu espero que você tenha compreendido qual a importância da tendência, da acumulação, da média móvel de 200, da zona de suporte e resistência. Espero que você tenha percebido como elas podem transformar o seu trading, melhorar os seus resultados, fazendo com que você seja muito mais lucrativo, muito mais consciente das atitudes que você está tomando em relação às operações. E basta que para isso você aprofunde os seus conhecimentos a respeito desses itens que nós comentamos aqui, e você verá como isso aí vai fazer uma diferença brutal nas suas operações. E olha, aqui eu estou falando apenas de um gráfico, euro-dólar de M15, mas pegue qualquer gráfico, faça essas análises, você vai encontrar os mesmos sinais em todos eles. Muito obrigado por me assistir, te vejo no próximo vídeo.